Eu só quero mesmo agradecer ao Léo, Rosângela, Sol, por participar com a gente desse evento. Esse evento nasceu em 2017, era um encontro numa salinha lá da Sol, que a gente recebia os convidados, clientes, para trocarem experiências, né? Sempre com um viés de encontro de clientes, trocar, aprender, né? Enquanto que a gente fazia presencial, a gente não tinha nem área comercial, não participava, né? Assim, eu tinha um mediador, que era um gerente de implementação de software, alguma coisa desse tipo, um líder da companhia, né? E para que a conversa fluísse sem parecer nada, sem deixar nenhum desconforto, né? Com aquele apelo não dito do vendas, né? E nunca foi essa a intenção, né? A gente até já recebeu oferta para patrocínio desse evento, né, Bruno? Que a gente, inclusive obrigado, dessa edição aqui. Muito obrigado. Não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é ouvir dos clientes, pôr os clientes para conversar, aprender com os clientes. Então, eu quero agradecer as falas de vocês aí que a gente viu essa semana, inspiradoras. É muito gostoso a gente ver o sucesso do cliente, e mais gostoso a gente saber que, de algum jeito, a gente participa um pouco disso, né? Então, a gente na Soul gosta de dizer que o nosso objetivo é ter o foco do cliente, não é ter o foco no cliente. A gente quer ter o foco que o cliente tem, não quer ficar olhando só para ele, é que a gente quer olhar para onde ele olha, né? Andando junto com ele, conseguir enxergar lá longe, saber onde é que a gente pode chegar junto, saber como é que a gente junto pode ajudar nesse caminho. Então, é muito gostoso ouvir o sucesso de vocês. Parabéns pelos cases, pela experiência, pelas realizações de vocês aí até agora. Só quero agradecer mesmo. Muito obrigado para vocês. E obrigado a todo mundo que está aqui, né? A gente já tem aí bastante gente, uns 20 pessoas. Está toda hora piscando o sininho aqui de que tem gente no lobby, né? Então, só aquela conferida no documento, olha o cachorro, faz o credenciamento aqui rápido. A temperatura, né? Tem que tirar a temperatura e permitir o acesso. Então, bem-vindo a todos e muito obrigado, gente. Muito obrigado, muito bom. Bom, queria fazer minhas as palavras do Luiz e a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. É um sonzinho gostoso esse que vai entrando gente, a gente saber que tem mais gente se juntando a esse nosso grupo aqui de bate-papo. Esse é nosso objetivo aqui hoje, é bater um papo mesmo, né? Diferente dos anteriores, né, dos Portas Abertas Online que nós fizemos esse ano, onde a sexta-feira, essa 1h30, era o momento onde cada um se apresentava, cada um falava sobre o case, né? A gente fez diferente dessa vez, então vocês receberam ao longo da semana, cada dia um conteúdo, o conteúdo da Sol, o conteúdo do Léo, o conteúdo da Rosângela, e esse objetivo, esse evento, aliás, o objetivo nosso aqui hoje é poder fazer um bate-papo mesmo, né? A gente poder realmente ter um momento para tirar dúvidas, um momento para poder compartilhar, às vezes até trazer algum insight que a palestra gerou para vocês. Então, fiquem à vontade para poder realmente usar aqui o chat para perguntar para cada um dos convidados aqui, para cada um dos palestrantes, aquilo que vocês acharem interessante, tá bom? E eu queria começar agradecendo individualmente, então, obrigado, Léo, obrigado, Rô, obrigado, Sol, pela presença e principalmente pelo momento lá da gravação do evento, que foi muito divertido essa 1 horinha que a gente passou junto. Foi muito, muito legal poder ouvir o case de vocês e o sucesso de vocês, como o Luiz trouxe. Então, queria dar as boas-vindas e agradecer pela parceria de cada um, tá? Sejam bem-vindos. Valeu, Bruno. Obrigado pelo convite. Muito bom, muito bom. Obrigada, Bruno, também. Obrigada, Bruno, pelo convite. Também, obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês.
A alegria é nossa, que é isso, prazerzaço. E quero contar algumas coisas aí antes da gente passar para a nossa rodada de dúvidas, né? Que, como eu falei, o pessoal mandou no nosso e-mail bastante coisa. A gente tem perguntas para os três, inclusive. Eu quero comentar que a gente teve ao longo desse Portas Abertas participando, então foi um número de participantes bem legal, assim, dentro daquilo que a gente estava esperando. A gente soltou para nossa base, mas nos últimos eventos a gente vinha beirando ali 80, 70 pessoas, e aí essa vez a gente conseguiu romper a barreira dos 100 participantes, então foi incrível. É muito legal poder saber que a gente está compartilhando conhecimento, né, que a gente está podendo chegar cada vez em mais pessoas, né, e então fica aí o registro desse alcance aí que o Portas Abertas está conseguindo ter, né, e espero que cada vez mais vai crescendo, né, que esse grupinho aqui, que essa rodinha se torne uma roda cada vez maior aí, com mais gente, com mais pessoas interessadas e engajadas no tema de educação. E, bom, não sei, eu queria, inclusive, passar a palavra para vocês, não sei se vocês têm algum recado, se vocês têm algum comentário a fazer da experiência de ter participado do Portas Abertas. Queria deixar esse espaço inicial aberto para cada um de vocês. Eu vou iniciar. Por favor, Sol. Você é a primeira que tomou a vacina, entendeu? Ela não pode, a corajosa. Primeiro que o nome do evento, para mim, é uma coisa muito familiar, que eu trabalho com o sistema prisional, frequento presídios desde os 6 anos de idade, e tem uma série de projetos que tem esse nome de Portas Abertas, né? Porque tem tudo a ver com o meu meio também, a hora que a pessoa deixa a prisão e espera encontrar uma oportunidade lá fora. E é uma oportunidade muito bacana para a gente, Bruno, não só, eu acho que essa troca de conhecimento, de saberes, mas a possibilidade de levar pautas que muitas vezes estão distantes das empresas. Ainda que muitas empresas tenham ações voltadas para a responsabilidade social, é comum que elas não consigam alcançar alguns níveis, né, de ações assim, que muitas vezes são ações que não têm afinidade com ninguém, né? Ninguém pensa assim, eu quero dar esse ano 2 vagas para pessoas que vieram do sistema prisional. Eu quero investir num projeto para um egresso. Eu quero fazer alguma coisa muito inusitada. Então, para a gente também é uma oportunidade de mostrar que tem muitas empresas fazendo isso, né? Mas que a gente precisa de muito mais para viver num país menos violento. Então, eu acho que isso é mais do que uma troca de experiência, é uma responsabilidade social, é engajamento mesmo, cada um tem suas causas, e o projeto que a gente fez junto foi muito bacana, assim, ele é um projeto que busca a redução da reincidência criminal, como é o objetivo do Instituto Ação pela Paz. Então, tudo que a gente faz é focado nisso. Então, é uma oportunidade da gente estar aqui com essas pessoas, quem sabe alcançar essas 100 pessoas que queriam também se interessar por conhecer, né, assuntos diferentes. E eu estou aqui à disposição para aprender com vocês, para ouvir também o que vocês têm o que tem feito, as experiências de todo mundo. Acho que a SOU tem esse espaço gostoso, né, um espaço tranquilo, que possibilita a gente ficar muito à vontade. A equipe deles é muito engajada. As pessoas que fizeram o trabalho para nós são pessoas muito engajadas, parece que trabalhavam conosco, inclusive pedi currículo de algumas, mas eu falei, não vou tirar não, porque a gente assim, que faz coisas muito legais, e é isso aí, estamos juntos, uma alegria estar aqui, viu? Obrigada, Bruno, obrigada a todo o time aí da SOU. Obrigado você, que isso, Sol. Muito obrigado pela parceria. Inclusive, já adianto que uma das perguntas que tem aqui são pessoas querendo saber como ajudar o Instituto, como se tornar voluntários. Então, a gente já vai para esse ponto, mas sem dúvida tocou aí nas pessoas, né, que assistiram. E aí até compartilhando, né, não sei se todo mundo que está aqui hoje conseguiu assistir todas as palestras, né? Caso não tenham, eu vou pedir para a Marília depois colocar o link
aqui no chat, tá? Para que vocês e possam conhecer, né, não só a Universidade de Açaí, a Universidade Corporativa da Leroy Merlin, mas também conhecer um pouco do Instituto Ação pela Paz e do projeto que eles fazem com egressos do sistema prisional, que é um trabalho realmente muito bacana e diferenciado, que a gente tem muito orgulho em poder também, de alguma forma, fazer parte aí desse projeto. Muito bacana mesmo. Obrigada, Bruno. Rô, Léo, algum comentário inicial? Léo, ladies first. Ladies first, sim. Vamos lá, Rô. O Léo eu conheço da comissão científica lá, né, da CBTD, né, Léo? A gente se encontra nesse ano menos, só virtual, mas ano passado até que foi presencial. Bom, queria agradecer novamente o convite, super obrigada por estar aqui, podendo falar um pouco do nosso trabalho. A Solange falou uma coisa que, assim, independente se é do lado daí ou do lado de cá, Solange, eu acho que um pouco do nosso trabalho aqui é mexer com pessoas, é estimular a transformação do indivíduo. Eu brinco que, assim, eu presto trabalho, né, serviço para uma empresa, trabalho dentro de um escritório, sou contratada, paga por isso, mas, assim, eu amo fazer o que a gente faz. E a gente transforma vidas, né? Toda pessoa que passa por uma ação de desenvolvimento, uma ação de capacitação, de treinamento, e ela, de certa forma, sente um despertar, e ela começa a buscar algo melhor para a vida profissional, mas com certeza a gente não se separa e vai para a vida pessoal dela também, né? A gente está mudando o mundo, né? A gente está transformando o mundo num lugar melhor. Hoje as empresas têm um papel, né, educativo, social, que a gente pega pessoas que muitas vezes na família de origem ou passaram por situações de risco, né, vivem em situações de risco e tiveram experiências muito negativas logo lá no início da sua vida, e a gente resgata, né, a fé nelas mesmo, a gente resgata a cidadania, a gente resgata o orgulho de ser quem é, e a crença de que, pode ir além, quem vai ditar até onde você vai é você mesmo, né? Então, assim, poder receber um salário para fazer um trabalho desse, para mim é um privilégio, né? Eu brinco que a gente é privilegiado por fazer isso dentro das organizações, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite de estar aqui e falar. Eu brinco que, assim, no Açaí a gente tem 50 mil colaboradores, então a gente influencia 50 mil vidas. Cada vida, em média, a família brasileira tem 4 pessoas em cada residência, né? 4, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, dá uma média aí de 4, mas a gente está influenciando 200 mil pessoas, que vão tocar outras com as quais eles vão conviver, socializar, né? Então, eu acho que hoje é um papel também social que a gente faz. Óbvio que a gente tem, né, a expectativa de formar para a função, para os desafios de crescimento do negócio, né, mas a gente nunca deixa de falar do indivíduo, a gente nunca deixa de falar da pessoa, dos skills, do potencial que ela tem e de contribuir para que seja uma pessoa melhor, né? A gente hoje, cada vez mais, a gente tem falado de valores, a gente tem falado de comportamentos que o mundo precisa, tem falado de protagonismo, uma coisa de cada um fazer a sua parte, não esperar que o outro faça. Então, é um trabalho lindo que a gente faz e foi um prazer poder contar, né? Tenho muito orgulho dessa trajetória, dessa construção que a gente fez dentro do Açaí Atacadista, do time que toca isso o dia todo, né? Todos os dias, e que tem orgulho desse trabalho que faz, tão nobre, e compra essa ideia. Então, para mim, assim, só tenho a agradecer o convite de poder compartilhar um pouco desse conhecimento e do que a gente faz. Tá? Obrigada. Precisava tirar do mudo aqui, nós é que agradecemos, muito bacana, viu, Rô? E falei enfim, na nossa gravação, mas repito aqui, é muito, muito gratificante poder fazer parte também do projeto da Universidade de Açaí. A gente sabe da quantidade de pessoas que vocês impactam, né? E esses tempos atrás eu tive uma experiência muito bacana, né? Estava até com meu pai, a gente foi umas 2 semanas atrás, nós fomos comprar algumas coisas para o meu aniversário. Eu fiz o meu aniversário, aí eu fui fazer um bolinho aqui em casa, só para eu, minha esposa, meu pai e minha mãe, né?
no momento é o que a gente pode ter. E aí a gente foi no açaí, eu até comentei com ele, eu falei, poxa, que legal, né? Bem atendido, Bruno, essa é a pergunta que eu sempre faço, meu Deus do céu. Esse é o ponto, acho que esse é o ponto-chave, é muito legal você ir no local e você falar, poxa, que bacana a gente saber que essas pessoas que estão aqui, de alguma forma, estão tendo contato com os conteúdos da universidade, de que a Soul está podendo entregar conteúdos ali para esse pessoal, então é uma coisa muito gratificante isso, né, de certa forma, assim, a gente se sente parte, então isso é muito legal. Muito legal. Só aproveitando, eu queria demais agradecer também vocês, porque vocês chegaram num momento onde a gente precisou reconstruir toda a estratégia da universidade. A gente sempre tem uma abrangência nacional, a gente está em todas as regiões do país, em cidades que a gente olha no mapa e fala, meu Deus, onde que é isso, né? Existe, tá? Então, a gente ia de forma presencial em muitas coisas que a gente fazia, e a gente era bem sucedido, né? Mas com a pandemia a gente teve que rever nossos processos, e vocês entraram gente nessa construção, né? Com uma célula de conteúdo, com outra dedicada para fazer ali um modelo de integração de recém-admitidos totalmente digital, e que tem dado muito certo, né? A gente já está colhendo frutos. Então, super obrigada pela parceria de vocês também. Nós é que agradecemos, e respondendo a sua pergunta, eu fui super bem atendido, tá? Foi super... foi uma experiência muito boa. E aqui perto de casa, realmente é muito perto, eu tenho um açaí que eu tenho ido bastante, frequentado ali muito, então acho que cada vez mais a gente vai criando laços com empresas e com pessoas, e isso é fantástico, muito, muito bacana. Assim como o nosso amigo Léo, que é o nosso passeio de adulto, né, Léo? Ir na Leroy Merlin, essa é uma frase que você sempre fala e que faz muito sentido, então a gente também é cliente do Leroy Merlin e é um prazer ter você aqui conosco, viu? Muito obrigado, cara. Tá no mudo. Deixa eu tirar aqui, obrigado mais uma vez pelo convite, Bruno. Prazer conhecer a Solange, prazer reencontrar a Rô, que é a minha parceira de comissão, como ela comentou. A gente já estava junto um ano, né, Rô? Porque tem um aninho, né, que a gente está junto, né, completando aniversário já. Um grande prazer, Bruno. E pegando a essência do que você colocou do evento, estar nesses fóruns é muito bacana e muito essencial para a gente, porque, embora façamos ainda muito pouco em relação a tudo que pode ser transformado, é um pouco que ajuda quem não tem nada, né? Então, isso é muito importante, porque eu sou uma empresa de 10 mil pessoas, a Rô é uma empresa de 200 mil pessoas, não sei quantas pessoas a Solange dispõe, mas digo isso porque você pode ser gigantesco, você pode ser mediano, você pode ser micro, alguma coisa dos nossos insights aqui, a pessoa... E eu sempre disse isso, inclusive na nossa palestra, que na verdade é um grande bate-papo, que acho que o nosso papel, Bruno, é muito mais provocativo do que orientativo, né? A gente precisa, e as pessoas que aqui estão conosco, a gente está com quantas? 20 e poucas pessoas, 20 ou quase 30 pessoas aqui, né? 26 pessoas conectadas conosco, entender que Rosângela, Solange e Léo, acho que posso dizer com as garotas, não há pretensão de ensinar, não há a pretensão de mostrar modelos prontos e aquilo que as pessoas devam fazer. Eu sempre dou esse disclaimer porque a gente provoca. Se for interessante para A, para B ou para C, legal. Se não for nada interessante, descarta tudo, porque acho que é a liberdade de fazer, de acontecer, e essa motivação que a Rô trouxe na fala dela, como é gostoso, né, você ver a transformação das pessoas, né, Bruno? E eu tenho 10 mil pessoas, né? Eu, obviamente, não conheço todas as pessoas que estão dentro do meu grupo por nome, tampouco conheço todos os perfis. Mas quando uma dessas pessoas que eu não conheço me tagueia numa rede social e me agradece por um conteúdo que a universidade fornece, isso já é motivo de mudar já é um valor pago. Eu até brinco, eu falo, isso é meu ROI. Meu ROI, né, que é a expectativa no investimento. Meu ROI já foi cumprido. Então, eu fico muito contente, Bruno, de poder estar nesses locais falando sobre a universidade, porque eu
gosto sempre, Bruno, e vou para uma linha, falo de Leroy, porque é essencial, é o que eu estou falando aqui com vocês, o nosso case, mas muito mais dia a dia, muito mais do que as pessoas podem ser impactadas com os conteúdos que a gente oferece, porque isso aqui não é fim, né, Bruno? Ele tem que ser meio, e as pessoas têm que entender que tem que ser meio. Não olhem com o objetivo de terem as soluções de gurus para fornecer. Eu faço muita questão de reforçar isso. Eu já tive algumas vezes com essa situação, em uma me marcou muito. Eu estava, inclusive, na própria VTD, lá onde eu sou parceiro com a Rô, e fazendo uma palestra, uma pessoa levantou a mão assim, e falou, Léo, por favor, qualquer coisa. Não, ela falou assim, me dá a receita para fazer tal coisa. Eu falei, cara, não tem receita, sabe? E aí a gente percebe que nós, como brasileiros, ou nós como humanos, inclusive, as receitas são muito apetecíveis. A gente gosta de receita. Você não quer perder muito tempo, né? A gente quer rápido, a gente quer rapidez, a gente quer... Qual é o motivo? Todo o lance cultural que a gente vai falar logo mais, mas assim, entendam, tudo que pelo menos o que eu vou falar aqui, soprem, vejam o que dá para aproveitar e adequam na realidade de vocês. Se não der nada, ok. Se der alguma coisa, trabalho cumprido. Muito bom. Não, e essa questão que você trouxe na tua palestra Puta, cara, foi fantástico, assim, do fit cultural, né? E eu falei algo parecido na minha, de segunda-feira, né? Eu falei justamente isso, eu falei, tem um dos slides que eu apresento, que é uma receitinha do bolo, e eu falo assim, essa era a visão que o pessoal tinha lá há 5, 10 anos atrás, vamos colocar, que tudo que você encaixava na receitinha do bolo era mais ou menos isso, assim, qual que é a receitinha do bolo para educação corporativa à distância? Cara, você tem uma plataforma, você tem ali uma meia dúzia de conteúdos e, poxa, acabou a sua dor, né? Agora eu tenho um projeto de educação agora. E, cara, não é isso. Você tem o começo de um projeto de educação, que agora você precisa alimentar ele, fazer com que isso esteja aderente ao teu público, né? Que isso possa ser, enfim, que você possa trazer os insights do teu público para melhorar e evoluir cada vez mais. Então, essa questão do fit cultural, para mim, é perfeita, assim. Não adianta a gente achar que só porque a Petrobras está fazendo lá na empresa deles, na Universidade Petrobras, de um jeito que para mim funciona. Eu não sei quem exatamente, em qual palestra que eu fui, que estavam falando, né, que na Petrobras, especificamente, eles têm, hoje ainda, um presencial muito forte, né, e que vai passar a pandemia e isso vai continuar. Por quê? Porque é um pouco da cultura deles, né? E a Universidade Petrobras é uma das mais reconhecidas, o pessoal fala muito a respeito e tal. Então, assim, isso é importante a gente saber, até para não se frustrar, né? Para não frustrar com expectativas. Acho que você mesmo trouxe, né? Falou assim, cara, o que eu tô falando é o que funciona para mim. Talvez não funcione para você. Talvez funcione, mas talvez não. Então é um pouco dessa expectativa alinhada para a gente não se frustrar ou para a gente não errar a mão nas nossas ações, né? Muito bom. E como você disse, se errar barato e errar rápido, né? Errar barato e pegando o gancho aqui. Ô, Bruno, eu nem sei, eu posso já pegar um gancho aqui? Pode, claro, por favor, bate-papo, gente. Não, tá bom. O que você trouxe da Petrobras, o Granja, né, que faz a gestão lá da galera da Petrobras, eles têm muito conteúdo presencial, que é mandatório legal, NRs, os caras têm isso como, era mais de 70% da base dos caras. Então, assim, não tem, hoje tem uma liberalidade, mas você imagina, você tem uma plataforma petroleira, como que você fica só no digital, trabalhando com microlearning, às vezes as coisas podem ser muito romantizadas, né? Então, a Solange, a Sol trouxe no início aqui, me permita, Solange, trabalhar de Sol, ela trouxe no início aqui, poxa, por que a gente já não fazia isso antes? A gente tem Skype há 15 anos. Por que a gente já não fazia isso? Porque perceba só, que seja uma inferência minha, tá? As grandes transformações do mundo, e tudo, qualquer coisa, ela precisa algum incômodo, uma força contrária, para que a gente comece a pensar em alternativas dele. Há quanto tempo eu não uso, por exemplo, o Skype? Eu uso a Skype desde quando eu estou na adolescência. Eu estou com quase 40, eu uso o computador há quase 30 e poucos anos, né?
Então, eu peguei computador desde o início. E desde muito cedo eu trabalho com essa tecnologia, né, a internet dessa possibilidade, né, da gente estar se vendo. Só que quando você pensa, que a pressão do dia, ele é quem manda a pauta da nossa conversa, muda todo o espectro. Porque por que não tinha... E tem coisas que a gente olha hoje e observa que a gente nem consegue imaginar que daqui a 10 anos, ou talvez o ano que vem, a gente vai estar falando, cara, por que a gente perdeu tanto tempo em não usando um óculos de realidade virtual para comprar um negócio lá no Açaí, sabe? É esse tipo de coisa. Talvez eu compre aqui e entregue na minha casa em 2 horas, porque tem uma parceria com a Hacker, enfim. E a gente vai falar, por que eu fiquei tanto tempo sem brincar disso, né? E aí as coisas, esse movimento é muito sadio, né, só? Nossa, sensacional, Léo. Eu acho que o que vocês estão falando, Rosângela, Léo, Bruno, se conecta tanto com o meu fazer, com o fazer do Instituto Ação pela Paz, porque no fim a gente está ali lidando com aquele público que fez diferente, né, da maioria. Ele foi lá, em vez de trabalhar, estudar e arrumar um bom trabalho e tudo, esse cara decidiu ir para o outro lado, porque sempre é uma decisão. Eu acredito sim que as pessoas podem estar numa condição de desvantagem e acho que a sociedade, as empresas, o Estado, tem que apoiar, colocar a pessoa numa condição de melhor vantagem, né? Para a gente ter um pouco mais de equilíbrio nas coisas, acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer, mas sempre tem uma decisão. E a hora que todo mundo passou por esse confinamento, eles pararam de se achar coitados, assim. Boa parte deles começaram a entender que as pessoas perderam o seu direito de ir e vir. Então, assim, coisas que não aconteciam dentro de presídio, por exemplo, dificilmente um diretor só quer curso de qualificação profissional dentro dos presídios. Mas sabe aquele curso ou aquela orientação que ajuda a fazer as pessoas a pensarem sobre suas vidas, sobre as decisões que elas tomam e o impacto delas na própria de quem está próximo e até do outro, né? Dificilmente um projeto desse emplacava dentro de presídio. E quando emplacava, assim, era algo meio que estou fazendo um favor de deixar isso acontecer. E você sabe que essa pandemia trouxe isso. E o Semeando Sonhos é um projeto que a gente fez com a Soul, ele é justamente assim dentro dessa sacada. São 10 sessões que trabalham a percepção que a pessoa tem na vida dela, a responsabilidade que ela tem com ela e com o outro, né? Qual é a responsabilidade dela? E o interessante é que nesse tipo de projeto, as pessoas saem e falam, peraí, minha mulher tinha que fazer isso também. Matou a minha mãe, o vizinho tinha que fazer isso comigo. Até a polícia tinha que fazer isso também, porque eu estou entendendo um pouco mais do porquê que eu estou aqui também. E é legal porque as pessoas começam a assumir a responsabilidade. E acho que quando a gente fala, olha, não tem conteúdo completo nessa vida. Hoje, se você der um Google, eu que adoro pesquisar, o mundo inteiro está lá. Se eu souber filtrar decididamente, de uma forma com critério, eu vou chegar onde eu quiser. Não tem limite para o saber. Ele está ali disponível. E ter uma plataforma confiável, né, com conteúdos confiáveis e aplicáveis é o mínimo que essas pessoas têm que fazer para tomar suas decisões. Então, eu acho que a gente está num caminho de trazer a responsabilidade da sua vida mais do que nunca para si. Né? Eu sei, claro, as pessoas em desvantagem vão sempre precisar de um pouco de apoio para nivelar, mas já vou entrar na resposta, hein? Na primeira resposta da pergunta. Pode ser, Bruno? Pode, vamos lá. Se você quiser, eu vou até aproveitar e vou fazer o seguinte, eu tinha deixado aqui aberto comigo as perguntas, eu já vou para essa primeira, então, que aí você já responde ela, tá? Vamos lá, deixa eu só achar qual que ela tá aqui. Ana Carolina perguntou, como faço para me tornar voluntária do Instituto? É possível? Falando sobre educação, além do programa onde o Instituto está em parceria com a Soul, qual é a importância da educação para o Instituto Ação pela Paz? Então, uma pergunta da Ana Carolina. É Carolina? Ana Carolina. Ana Carolina. Então, ela perguntou duas coisas, na verdade. Como é que ela faz para se tornar voluntária? E, além do programa, né, do Semeando Sonhos, que o Instituto Ação pela Paz está trabalhando com a Soul, como é enxergado, né, a educação
dentro do Instituto Ação pela Paz, seja em programas de educação feito para os voluntários, ou seja, para os egressos, enfim. Então, primeiro, como voluntário, há sempre boas possibilidades. Presídio não é o lugar mais aberto para as pessoas entrarem. Se vocês falarem, quero conhecer um presídio, não é uma coisa simples. Primeiro que ali não é um aquário onde você vai ficar olhando as pessoas e fazendo seus julgamentos, isso não funciona muito. As pessoas privadas de liberdade, elas percebem, elas têm muita percepção, mas o voluntário é muito bem recebido. E é muito comum, quando eu também sou voluntária, mas as pessoas, quando elas trabalham de voluntárias nos presídios, eles perguntam mesmo, o que vocês estão fazendo aqui, nesse frio à noite, sabendo que você tem sua família para ficar. Então, eles têm muita gratidão por quem dedica tempo a eles, né? Por quem ainda acredita que aquilo pode ser diferente e que existe uma humanidade dentro de cada uma dessas pessoas. E que todo homem é maior que seu erro, né? As pessoas podem ser melhores do que elas já foram ontem, né? Nós também podemos ser melhores. Então, Ana Carolina, esse projeto mesmo, Semeando Sonhos, ele é um projeto que nós concebemos para voluntários. Eu vou insistir um pouquinho nele, porque ele é um projeto, nós até damos uma ajuda para o voluntário, né? Tem a coisa assim de ajudar um pouco, é um valor aí que nós estipulamos para poder apoiar. O voluntário também não precisa ficar doando tudo, ele já está doando o tempo dele, que é sensacional. Então, esse projeto é bem bacana, e eu quero contar um pouco a história dele para exemplificar uma possibilidade. Apareceu uma moça aqui que chama Carolina também, Carolina, que ela é de Goiás, e ela veio para São Paulo, e ela falou, olha, eu quero ser voluntária no Instituto. E assim, a nossa causa é muito interessante, que as pessoas, elas querem participar. Se nós 4 aqui, né, essa turma toda sair depois dessa nossa conversa, a gente vai trazer um exército atrás. Agora, o que fazer para contribuir efetivamente, para ganhar e fazer com que um pouco dessa realidade se transforme? E esse projeto, ele nasceu disso. Essa moça ela veio fazer uma especialização na FMU, e acabou não dando certo, mas eu mostrei esse projeto para ela. Ela falou, ainda vou te procurar. E eu sempre, quando venho, eu gosto muito do voluntário, eu dedico as minhas sextas-feiras de manhã para receber universitários, pessoas que querem participar voluntariamente, porque a gente precisa ouvir também. A nossa área é assim, você tem que ouvir muitas pessoas para sentir, inclusive, o termômetro disso tudo. E foi muito legal, porque ela voltou para a cidade dela, e no meio desse ano aqui, não foi no fim, não, no meio desse ano, ela foi lá, falou com a promotoria, com o pessoal do judiciário, e eles vão fazer esse projeto no estado inteiro, em 100% dos presídios. Vocês acreditam num negócio desse? E eles juntaram, olha só como tem tudo a ver com o que o Léo falou, Leonardo, eles juntaram esse que trabalha valores, várias dimensões, família, enfim, é um projeto muito bacana, com qualificação profissional, para passar para 100% da população dos presos. E ouvir a promotora pública, que geralmente é aquele pessoal durão que a gente nunca quer por perto, ali emocionada, falando da importância desse projeto, de vivenciar. Então, Ana Carolina, se você tem algum talento, você faz crochê, se você sabe contar histórias, se você sabe pintar, se você sabe ensinar alguma coisa, presídio é um espaço muito bom para a gente realizar esse nosso talento. Então, tudo tem que ser muito organizado, o diretor tem que permitir, tem que ter público interessado, mas essa parte é a gente que faz essas articulações, esse é o nosso trabalho. E lembrando que a gente trabalha também com pessoas egressas do sistema prisional, porque não adianta fazer tudo quando a pessoa está privada de liberdade, quando ele sai todo animado para o mundão que está do jeito que está. Então, ele dá aquele susto mesmo, eles já saem com muito medo, principalmente quem não quer continuar no crime. Existe um percentual muito grande que não quer continuar no crime, e ele já fica muito assustado no final da pena. Então, nós temos 2 programas que precisam de voluntários sempre, que é o programa Recomeçar e o programa Responsa. Os 2 são programas destinados a egressos. Fica com o meu contato, pega aí com o pessoal da SOU, se quiser eu já falo aqui também, mas nós canalizamos, aí precisamos sempre ver qual é a sua qualificação. A gente geralmente pede para o pessoal do Atados, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma de voluntários. Esse ano passado, assim, nós tivemos 87 voluntários no ano passado, e todos são certificados com certificados voluntários pela Paz.
É muito legal, porque esse certificado nem vale tanto, mas as pessoas ficam tão felizes, e a gente também, e a gente faz um dia para dar esse certificado para as pessoas, porque para nós é muito importante, o trabalho dessas pessoas é muito valoroso. Coloque em valor, eu estou falando valoroso de dinheiro mesmo, coloque o valor da hora de um pedagogo quando vem fazer um trabalho voluntário, um psicólogo, uma professora aposentada, uma pessoa que faz crochê, que ensina. Isso tem tanto valor, e o Estado sozinho é insuficiente para pagar isso tudo, para ter essa agilidade que nós temos. Então, busca o nosso site, a gente tem o nosso e-mail de contatos, @acãopelapaz.org.br, e nós vamos conversar. Eu, daqui a pouco, no final dessa reunião, eu tenho uma outra com um voluntário, que eu desmarquei de manhã para conversar com uma pessoa que quer ser voluntária também. E a outra pergunta sobre a educação para o Instituto Ação pela Paz. Primeiro, os presídios já dispõem de educação que vem do setor público, mas a gente vê educação de uma forma muito ampla. A gente vê educação como cultura, jogo de xadrez, sabe, pintura, música. E a gente acha e tem começado a medir esse impacto, porque a gente não gosta muito de achar, pensar. A gente é do tipo do Léo. Faz logo, erra logo e corrige logo. Porque a gente sabe pouco sobre o que recupera. A gente sabe quase nada. A gente vai aprendendo, mas depois, na hora de sair, sai pior do que entrou, muitas vezes. Então, nós estamos testando. Só que cada projeto nosso, assim como Semeando Sonhos, ele traz indicadores quantitativos e qualitativos de mudança de atitude, em cima de 3 perspectivas, né? A pessoa tem que ter ampliado o seu conhecimento, o sentimento, a cognição, sentimento de pertencimento e algo que ajude ela a superar. Tudo que a gente faz tem que estar nesses 3. Quando você entrar aqui, Carol, alguma coisa assim relacionada a esses 3 indicadores estarão linkados ao projeto que você pode trabalhar. Por exemplo, fazer crochê. Eles estão se socializando, se sentem o pertencimento, estão aprendendo uma profissão e podem ganhar dinheiro lá fora. Olha só, uma coisinha tão simples. Aliás, já está mudando a vida de muita gente o crochê. Olha que coisa mais simples, né? E educação a gente vê dessa forma, de uma forma muito ampla. Teatro, como o teatro é transformador dentro de presídio. Então, fomentar projetos de naturezas distintas, medir, aferir seus impactos, a gente faz isso tudo por pesquisa, a maior parte dos projetos tem pesquisa antes e depois, e tabular isso, e medir a reincidência ou reingresso dessa pessoa, ou reiteração criminal. A gente já fez 2 aferições, nós vamos fazer uma no começo do ano que vem, para, com o tempo, ter a combinação do que mais impacta a mudança dessa pessoa. O que mais impactou para essa pessoa não voltar mais para o sistema prisional? E é isso que a gente tem buscado, é ampliar, inclusive, o conceito de educação, não é só educação escolar, essencial, sim, mas há muito mais que se fazer para ampliar a educação das pessoas, né? Muito bom. Obrigada. Muito bom. Obrigado você, que isso. Baita aula. Muito bom, Sol. E indo nessa linha já das perguntas, tá? Acho que mais para a gente conduzir um pouco essa nossa live aqui e tirar as dúvidas do pessoal que mandou, né? As dúvidas do pessoal que mandou. Eu quero agora passar para a Rosângela, para a Rô e para o Léo, uma pergunta que veio, na verdade, para os dois, tá? Foi uma pergunta da Thaís, perguntando se dentro do business de vocês, né, dentro da Leroy, dentro do Açaí, vocês acreditam que pós-pandemia as ações presenciais que vocês tinham voltem a estar em um nível pré-pandemia, né? E quais as ações que vocês acreditam que vocês começaram nesse período, né, agora, né, de quarentena, e que permanecerão e eventualmente serão fortalecidas. Então, acho que basicamente é, se vocês acreditam que aquilo que vocês tinham de presencial volta, né, depois que a gente tiver uma vacina, que tiver tudo, enfim, voltando ao normal, e quais são as ações que vocês começaram agora e que vocês acreditam que vão ser ainda mais fortalecidas daqui para frente? Pergunta da Thaís. Quem começa? Léo? Rô? Obrigada, Léo. Olha só, eu não acho que volte ao mesmo patamar que estava antes da pandemia. Eu acho que a gente teve um salto, né, de inclusão digital. Aqui no Açaí,
depois o Léo, acho que a gente pode até comparar os públicos, né, Léo? Mas eu acho que aqui no Assaí, a gente geralmente tem pessoas que estão no primeiro emprego. A minha faixa etária, eu tô com a geração Y, tá chegando aí millennials, né? Então, assim, essa galera já tá vindo conectada, essa galera já usa o smartphone para tudo, para tudo. Eu brinco que a minha geração, né, não vou falar a idade, mas a gente trabalhava para comprar um tênis de marca e saía feliz da vida com um tênis de marca. Essa geração trabalha para comprar o celular, top, smartphone, bam, e sai feliz com o celular novo no bolso, cheio de possibilidades, conexões e tudo mais. Então, a gente teve agora um avanço muito grande com a pandemia e uma aceleração de novas tecnologias que a gente implementou, a gente foi para o mercado, foi ver o que as empresas estavam fazendo, a gente conseguiu investimentos e a gente implementou, por exemplo, no Assaí, que não tem mais volta, porque os números, né, e o resultado está aparecendo, né? A gente pode ir para um modelo híbrido e chegar num 50-50, 50%, porque tem coisas que eu também acredito que o presencial é essencial. Perfeito. O olho no olho faz falta, a troca, a escuta. Aqui a gente fica meio mudinho, né? Deixa o outro terminar de falar. No vucu-vucu da sala de aula, a coisa é dinâmica, a troca acontece, né? Eu sempre falo muito que o conhecimento ele não vem do instrutor, do professor para o aluno, ele vem da troca entre, né, professor, aluno, uma experiência diferente que acontece ali no Rio de Janeiro, outra aqui em São Paulo, a minha loja que é assim, na minha loja é assado, né? Essa troca entre as pessoas, esse compartilhar é que torna a construção do conhecimento relevante, né? E isso tá fazendo falta, tá fazendo muita falta. Dizer que o digital ele substituiu 100%? Não, ele não substituiu. Então, eu acho que a gente vai chegar num ponto de equilíbrio, tá? Estou falando pela realidade do Assaí. Claro. A gente tinha 97% de ações presenciais, 3% digitais. A gente está com 100%, 90% digital, 10% presencial, que são esses conteúdos das NRs, que aqui no Assaí também é um modelo de negócio de alto risco. A gente tem muitas NRs que a gente tem que seguir e que a gente é fiscalizado e a gente faz super compliance com tudo isso. Mas tem uma flexibilização agora e tudo que a gente está podendo flexibilizar, a gente está fazendo meio digital, meio presencial. Parte teórica digital, a parte prática presencial, por exemplo, nesse caso. Mas eu acredito que a gente vai chegar no ponto de equilíbrio. Tem coisas que vieram para ficar. A gente teve experiências de colocar mobile learning e as pessoas adoraram. A gente colocou chatbot e, assim, o poder da pessoa receber o link no WhatsApp, clicar e ela já acessar o conteúdo. Isso, a gente teve um caso aqui específico de um conteúdo que a gente estava colocando, por exemplo, no LMS, a gente estava colocando num app, num web app, a gente já tinha feito ações de divulgação em TV corporativa, em mural, QR Code, em tudo quanto é canto da loja, e não estava alcançando o objetivo que a gente queria. A gente soltou o primeiro SMS com um link para acesso direto, para as pessoas clicarem direto do celular, a gente teve 10 mil acessos. Então, o poder disso a gente não pode fechar os olhos. A gente tem que olhar para isso e a gente tem que surfar nessa onda toda de tecnologias do digital que está vindo, né? E tornar fácil, porque o que é fácil e também é fun, né? O learning fun é uma coisa que as pessoas querem, né? As pessoas querem aprender. Tá aí, o Google é a maior escola que existe hoje. Netflix. Você vai lá e vê documentário e você se aprofunda em alguma coisa que você nem conhecia, né? Eu adoro documentários, né? Eu sempre fui muito de ler muitos livros com casos reais, agora eu estou vendo muitas histórias ali na Netflix, Amazon Prime, um monte de coisas que você vai tendo acesso, né? Então, o mundo mudou, o formato é outro, temos que nos adaptar e seguir essa onda. Eu não acho que vai ter um retrocesso, não acho, não acredito nisso, pelo contrário, eu vejo o treinamento como uma estratégia multicanal. Antes a gente ficava muito focado no LMS, agora assim, a mesma estratégia que tem o marketing, por exemplo, de ser multicanal, a área de treinamento precisa se atualizar e ser multicanal.
né? Então, eu acho que tem um desafio para nós, profissionais da área, pensarem quais são as plataformas que eu estou disponibilizando conhecimento sobre esse negócio, sobre a empresa, para as pessoas acessarem. Eu estou colocando conhecimento num canal de YouTube, eu estou colocando conhecimento numa TV corporativa interna, eu estou colocando conhecimento num chatbot para as pessoas acessarem via WhatsApp, eu estou colocando conhecimento em um web app, eu estou lá no tradicional ainda LMS. Acho que a gente tem que se desafiar e tem que buscar essas novas tecnologias. E ver o que, assim, eu vejo que o meu filho está acessando. Eu tenho um filho de 10 anos, ele é meu laboratório. O que ele está acessando? Onde que ele está indo atrás de conteúdo? Poxa, eu tenho 50 mil, tem uma galera ali de 36 mil, de uma geração que é igual a dele. Sim. Né? Então, eu tenho que ver esse movimento, aprender e fazer igual. Tá? É fácil? Não, as empresas têm suas culturas, né? O Assaí é uma empresa mais conservadora, mas com a pandemia a gente meio que teve uma liberação para a gente transformar. E aí a gente aproveitaram, né? E aproveitou essa onda, exato. Isso que é bom, excelente. E acho que em linha com a apresentação do Léo também, né, Léo? A Rô trouxe essa coisa de multicanais, né? De você usar... enfim, ferramentas e recursos que muitas vezes são tão acessíveis para a gente, que a gente não precisa ir para o diferente, né? Se a gente usar o Google, se a gente usar o YouTube, a gente vai alcançar cada vez mais pessoas, né? E vai engajar muito mais. Acho que está muito em linha com a tua apresentação. E passo também a pergunta que a Thaís fez, né? Que era para você ir para a Rô. Então, como que você enxerga isso dentro da Leroy? Claro. Está muito em linha, Bruno, porque a gente respira isso hoje, né? Então, não tem como a gente fugir desses indicadores, né? A gente, se qualquer um estiver aqui nessa reunião, der um Google agora sobre qualquer coisa que nós três estamos falando aqui, vai achar no mínimo umas 3, 4 alternativas de tudo que a gente falou. Umas concordam, outras discordam, enfim. Então, a gente precisa de fato ter essa análise bem crua aqui para entender, e eu digo por quê. Sou uma empresa de mais de 10 mil pessoas, né? Na empresa anterior, eu vim de uma multinacional coreana, lá tinha uma garota que ela minha par, né? E ela tinha uma equipe que dava quase 2 vezes o tamanho da minha equipe. Eu tinha 25, ela tinha quase o dobro disso, né? E muitas reuniões a gente tinha uma cutucada, e eu sempre trazia isso para ela assim, que era casa grande ou casa pequena, dá o mesmo problema se você não cuidar dela todo dia. Pode ser uma casa gigantesca, uma casa pequenininha vai dar o mesmo problema. Suja, tem manutenção, ou seja, não é o tamanho que faz a diferença, porque proporcionalmente, eu tenho 10 mil, a Rô tem 200 mil, se eu fizer tudo direitinho, e a Rô tudo direitinho, mas se eu deixar de fazer alguma coisa, são só 10 mil, pelo contrário, eu vou ter um impacto pior muitas vezes, porque eu, embora tenha 10 mil, mas é o meu negócio. Então a gente precisa ter esse tipo de entendimento, Bruno. E quando fala de Leroy, em 2019, eu tinha 70% de todos os meus conteúdos baseados em presencial. Na virada para 2020, antes de Covid, a gente começou um trabalho, quem assistiu o case sabe que em 2018 nós começamos um programa chamado de MDUC, que é Modernização e Digitalização da Universidade Corporativa, qual eu faço a gestão, e a gente começou a modernizar, melhorar modelos, criar ferramentas, estruturas, metodologias, enfim, e naquele momento, Bruno, a gente cunhou um termo que virou um propósito da Universidade Corporativa da Leroy Merlin. Hoje nós temos um propósito, e eu faço questão de sempre, quando estou no mercado, falar sobre ele, inclusive dentro de casa. Eu já tive 3 reuniões hoje, em 2 eu falei sobre isso. Eu sou chato da balada, eu falo disso toda hora, sabe, no evangelista, né? Por que eu falo disso toda hora? Porque a gente precisa trabalhar o tal do work out loud, que é o trabalhando em voz alta. Faz, mas tem que falar que está fazendo. Não adianta só fazer, porque a cultura também se mexe através da comunicação. Então, eu preciso ficar falando sobre isso, né? Então, tem que toda hora ficar evangelizando a galera. E lá, Bruno, no nosso propósito, ele diz que eu, quanto universidade, eu tenho o grande dever, a grande obrigação, né, de dar a todos a possibilidade de aprender e de autodesenvolver de forma simples, relevante e divertida. Então, eu não posso abrir mão da simplicidade, da relevância e da diversão. Nem tudo que eu ofereço é simples, relevante e divertido. Tem muita coisa que o cara vai falar, tá muito mais engraçado do que relevante. Outro ele vai dizer, tá muito mais relevante do que divertido.
Ou seja, são situações, a gente enfrenta isso e é quase como a Sol trouxe mais agora há pouco, que ela deixa de ter o achismo para trabalhar na pesquisa. É igual a gente vai calibrando. E é um grande termômetro. A gente vai ter que ir pilotando ao tal do test learning, né? A gente vai colocando, pilota, volta, faz teste AB, faz prova de conceito, faz POC, deu certo, investe, não deu, a gente volta. E acho que esse é o grande cenário, é o grande X da questão. Em 2020, tenho 70% das minhas ofertas digital e tenho 30% presencial, tá? Léo, isso é um problema? Não é um problema. Talvez agora, passando a pandemia, voltemos outras coisas para o presencial. Por quê? E é uma coisa que eu faço questão sempre de reforçar, que é o tal do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é o tal do, se todo mundo está fazendo, eu também estou a fim de fazer, né? E não é, porque embora seja uma tendência digital, eu na Leroy, Bruno, eu tenho mais de 10 mil pessoas, na geração Y, são os millennials, média de idade de 34 anos, casado com filho. Esse é meu público, né? Eu tenho hoje quase equânime entre homens e mulheres, cargo de liderança, tenho muito mais homens do que mulheres. Então, eu tenho uma necessidade de ser trabalhado isso, e desde a liderança para baixo. Só que quando eu falo que aquele cara da ponta, ele está digital, Bruno, é uma inferência negativa, é uma inferência não real do meu negócio, tá? Acompanhando outros negócios, o que eu percebi, inclusive até o nosso Brasil, o nosso estado, eu estou em São Paulo particularmente, e posso dizer por quê. Uma coisa é você... Bom, tem 4 níveis de competência, né? E a galera que está aí do outro lado conhece. Eu posso ser um incompetente inconsciente, eu nem sei que eu não sei. Eu posso ser um incompetente consciente, que eu tenho ciência que não sei. Eu posso ser um competente inconsciente, e fiz e deu certo, nem sabia que eu sabia. Eu posso ter o 4º nível, que é o desejado, que é o competente consciente, que é eu faço e sei que fiz porque deu certo. Quando a gente dá um canhão disso aqui na mão de um cara e diz para ele acessar um LMS, um ambiente virtual, enfim, um LXP e tal, muitas vezes, Bruno, eles estão num nível de incompetência inconsciente que eles nem sabem o que eles não sabem. Que eles são analfabetos funcionais digitais, é o que eu costumo dizer. Analfabeto funcional digital. Porque é igual o nosso menino da escola, ele sabe ler e escrever, mas não tem capacidade de montar uma redação, tampouco dissertar sobre um texto. No digital, ele tem isso aqui, ele acessa o Facebook, ele acessa o Instagram, ele não sabe muitas vezes o que é LinkedIn, porque ele não aposta nisso, e quando ele está instalando o app e o aplicativo dá uma informação minimamente em inglês, ele fala, aí deu problema, acho que quebrou. E, na verdade, isso deu tela azul. Isso é uma incompetência funcional. Então, eu não acredito que os públicos estejam, pela pandemia, Bruno, digitalizados. Eles não estão. Ainda tem uma... Mas fomos obrigados a estar aqui, né? A gente foi obrigado a dar esse momento. Vou dar um exemplo do meu estado. Sou de São Paulo. O estado de São Paulo, com a parceria com a minha ex-empresa, inclusive, né, com a Samsung, distribuíram mais de 200 mil tablets para os alunos de ensino médio fundamental, né? Pergunta, junto com a internet, com o tablet veio a internet? Não veio. Junto com o tablet veio a instrução de como você navega? Não veio. Veio a instrução de como cuida bem desse produto? Não veio. Estou dizendo isso, que é uma grande provocação, para dizer que não basta ter subsídios e recursos para fazer acontecer. A grande questão você pode ter um nômade, você pode ter um cara que não tem o nômade digital, um cara que não tem escritório físico e que possui todos os aparatos de gadgets para trabalhar, como você pode ter dentro da empresa um cara que está altamente capacitado educacionalmente, mas não tem nenhuma noção de como funcionam as ferramentas para o dia a dia do trabalho. Então, é um desafio para a gente ainda, viu, Bruno? E falo de Leroy, inclusive. É um desafio para a gente digitalizar. Não à toa, a transformação digital, nós chamamos de transformação de empresa-plataforma, transformação de empresa digital. É um projeto que temos e envolve muitas coisas. Porque a transformação, Bruno, embora ela foi forçada agora a nos adaptarmos a uma realidade, porque vira e mexe, por exemplo, todos nós aqui estamos com o modelo de câmera fechado porque estamos num webinar, mas numa reunião. Por que será que as pessoas que estão do outro lado não abrem os seus vídeos, né? Porque tem uma questão social encrunhada, porque a pessoa não quer mostrar a sua casa que está com um reboco aparecendo, que está sem um quadro, que está quebrado. Eu estou dizendo isso, Bruno, para perceber que
o digital é só uma parte do todo. Ele é só um pedacinho. É a pontinha do iceberg. É uma pontinha, ele é só uma facilidade de fazer as coisas chegar. Tem toda uma questão intra, tem toda uma questão endo, tem todo o propósito aqui dentro que deve ser trabalhado. Então não adianta eu municiar todo mundo com equipamentos se eu não preparo essas pessoas na base para ter esses conteúdos. Então, o que fazemos em Leroy? A gente entende que há necessidade de sermos digitais, precisamos digitalizar. Então, hoje, se você pega no seu smartphone, você baixa, por exemplo, o aplicativo da Leroy Merlin, você pode comprar e tem coisa que em 2 dias, 1 dia, você recebe na tua casa. Se você estiver em São Paulo, por exemplo, a gente tem um projeto que você entrega, recebe em 2 horas. Lá um cara da RAP, lá da Log, faz um trabalho contigo e te entrega na tua casa. Então, poxa, maravilhoso. Quantas das pessoas estão preparadas para esse tipo de compra? Quanto não precisa do rapport, precisa do face-to-face? O cara precisa estar próximo para fazer essa compra, para sentir. Eu não sei o público da Rô, né? Conheço, frequento também o açaí, mas diferente do que as pessoas imaginam em Leroy, eu não sou uma loja para público A, B. Eu não sou essa loja. Eu tenho o meu público ali que bomba nas minhas lojas, mas ela tem uma visão elitizada muitas vezes pelo mercado. E por ser elitizada, muitas vezes estereotipada pelo próprio mercado, Bruno, os meus próprios colaboradores, eu preciso tomar um baita de um cuidado para envolvê-los nas ações, dizer assim, que eles também são capazes, que eles também estão na mesma jogada. A Sol trouxe brilhante aqui quando ela fala da questão da equidade, né, que é quanto eu saio na frente em relação ao outro, porque o Bruno tem um telefone celular que custa R$5.000 e faz tudo até café. O Léo está na mesma empresa, às vezes com uma função muito próxima, e eu disponho de um telefone que custa quase 10 vezes menos e que faz 1/3 daquilo e não acessa aquele recurso que a gente preparou, Bruno, porque não tem capacidade de memória, enfim. Estou dando essa resenha aqui, Bruno, só para dizer que as ações digitais, elas são importantes, a gente vem trabalhando fortemente isso dentro de casa. Eu tenho muitos projetos que a essência dela é mobile first. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar primeiro em ele ser mobile. Ele é mobile? Ok. Aí independe se ele vai ser app, PWA, se ele vai ser responsive, não independe. Eu quero que ele esteja no mobile do cara, mas eu dou a possibilidade também de ter uma versão impressa. Eu dou a possibilidade dele ter também uma versão digital, dele estar no desktop, dele pesquisar de outras formas. Porque senão, Bruno, a minha grande preocupação, isso quanto o Leroy falando aqui, até quanto o propósito, né? Eu não falei disso, mas as pessoas trouxeram isso. Então, o propósito é esse, é desenvolver pessoas, é estar próximo, é facilitar alguns entendimentos por parte das pessoas através da educação. A gente corre um grande risco, Bruno, de criar um gap educacional digital muito forte no futuro, sabe? Perfeito. Isso é muito provável que aconteça. Então, a gente tem que tomar... assim, vai acontecer, o mundo muda desse jeito, é tudo VUCA, a gente está falando de um montão de coisa, mas, tirando os clichês, a gente precisa ter essa percepção. E a gente precisa mostrar para as pessoas e para o nosso público que eu estou envolvido. Acho que alguém com o áudio aberto. Desliguei. Eu estou envolvido com a aprendizagem dessas pessoas iniciais. Em Leroy, por exemplo, eu tenho 2 projetos lá, um projeto, na verdade, que é a Oficina do Saber. Ele trata do letramento e numeramento do público. Ou seja, você veio do mercado com um gap educacional, vem para cá que a gente te acelera. Não tenho certificação MEC, eu não posso dar um certificado de um EJA, por exemplo, mas eu posso dar melhores. Eu tenho, Bruno, cases lindíssimos de pessoas que entraram nessa condição, hoje são gerentes reconhecidos, pessoas que fizeram graduação, MBA, e que puderam se transformar através da educação. Isso só foi possível porque a gente pensou na nascedora da parada. Se a gente fala do digital agora e vai pensando em novas tecnologias, novos telefones, novos formatos, realidade virtual, realidade imersiva, mas esquece de ponderar o grande público que chega na nossa empresa daqui a pouco, porque eu tenho um privilégio da minha filha poder ter um tablet, um iPad, de ter um telefone, ela aperta o botãozinho e fala ok, Google, com 6 anos, e começa a pesquisar. Só que, e pessoas que não têm essa possibilidade, como eles se digitalizam e como eles aprendem, sabe? Como eles estão antenados. Porque hoje o meu público é uma geração millennial. Alguns da geração Z já estão comigo, são os menores aprendizes, os estagiários. A geração alfa, que é a geração da minha filha,
Esses caras chegam na empresa daqui mais ou menos uns 15, 18 anos. E acho que essa é a grande provocação, Bruno. A educação corporativa tem que pensar, eu, no caso, tenho que pensar na Leroy de 2030. Eu tenho que estar pensando na Leroy de 2040. Então, eu tenho que já pensar como esses meninos, essas garotas vão chegar na minha empresa lá no futuro. Não apenas esperar chegar para tratar. Porque talvez, eu não sei, não sou nenhum portador de más notícias, mas como será que vai estar o nosso ensino daqui para frente? Sabe? Será que o gap educacional, esse ato que é gerado entre o social, ele aumenta ou ele diminui? Bom, cada um aí faz as suas inferências de acordo com o que vive em cada cidade, estado e país, né, Bruno? Não, mas provocação fantástica, cara. Acho que nós como profissionais de educação corporativa, a gente não pode desconsiderar o cenário, o contexto da onde nós vivemos, né? Isso é importantíssimo e volto a falar daquele ponto que a gente trouxe no começo do fit cultural também, né? Não é só fit cultural, mas é também a questão do como está preparada a infraestrutura e como está preparado a tua empresa para poder oferecer esses meios, né? Não adianta uma empresa que tem dificuldade com internet, por exemplo, acontece muito em lojas, né? A gente trabalhou isso há algum tempo atrás, né? Pessoa que precisa usar a rede da loja para fazer os conteúdos, né? E a Rô trouxe na palestra dela que o Assaí dedicou uma rede, né, de Wi-Fi para as pessoas poderem se desenvolver e tudo mais. Mas, assim, tem empresas que querem que as pessoas acessem em loja, mas não disponibilizam esse Wi-Fi dedicado e tudo mais. Cara, não adianta você colocar uma coisa super pesada e esperar que a pessoa acesse, né? Tem o princípio básico, né? O princípio básico de infraestrutura que está sendo desconsiderado, consequentemente todo o resto não vai ser bem sucedido, né? Então, muito bacana esse ponto que você trouxe, essa provocação, eu tô super... Ô, Bruno, queria só Diga, reforçar por uma favor, coisa que é o seguinte, sabe? A gente também tem, por exemplo, né? A gente vive num país onde as pessoas não estudam tanto quanto poderiam estudar, por N motivos, né? Tem questões, assim, de sociais, econômicas, muita dificuldade nas famílias, né? Nem todos têm o privilégio, né, de poder entrar numa escola, se manter numa escola, né? E tem esse incentivo também, né? Muitas vezes tem que já trabalhar muito cedo e desistem dos estudos, né? Não tem ali uma rede que pode apoiar, né, esses indivíduos para poderes continuarem o desenvolvimento deles escolar, acadêmico. O Assaí, ele, em algumas regiões que a gente está indo, né, Mato Grosso do Sul, regiões mais distantes do país, o norte, a gente lida com pessoas que ou são do sertão, ou têm trabalho rural, vivem em fazendas, em aldeias, comunidades, e a gente tem uma régua de escolaridade muito flexível mesmo, porque a gente olha muito mais para questões comportamentais da pessoa, se ela quer realmente trabalhar, quer uma oportunidade, tem vontade, tem disponibilidade, tem curiosidade. Não menosprezem o valor da curiosidade, né? É uma competência super importante nos indivíduos. Quem pergunta aprende, quem tem boca vai a Roma. As pessoas, assim, elas mostram, e o brasileiro é muito curioso, é esponjinha, sabe? E então a gente precisou também colocar programas de formação escolar básica, né, que a gente também não pode dar né, nada. O MEC tem vários critérios, é super difícil, né? Ali a flexibilização, mas a gente dá o conhecimento, a gente tem apoio aí de uma empresa que ajuda a gente, inclusive orientando nossos colaboradores alunos nas provas do Enseja. Eu não estou falando só do Enem, eu estou falando do Enseja, das pessoas que não completaram o fundamental, né? E eu brinco, e falando muito honestamente, a gente está com um público aqui de profissionais da área, às vezes é um programa que a gente olha e fala, gente, assim, não dá mais para manter, vamos cancelar. Aí daqui a pouco chega um e-mail, um agradecimento, um depoimento de alguém que conseguiu o diploma do fundamental, conseguiu o diploma do ensino médio, participou de um vestibular, foi aprovado e está entrando na faculdade. Aí a gente fala, bom, mantém, porque isso daqui é muito nobre, não vamos cancelar. Agora, o que a gente discute?
assim como a gente estimula a formação escolar básica, pensando na escolaridade, na alfabetização, tem uma alfabetização digital que precisa ser feita, né? Porque a tecnologia, a gente convive com ela, ela está inserida, mas concordo com o Léo, tem os analfabetos, né? Funcionais que lidam, mas não sabem nem por quê. Então, faz parte das nossas estratégias. Esse ano a gente não se estruturou para isso, a gente lançou, mas faz parte da nossa estratégia, ano que vem, a gente ter uma escola digital, a gente trabalhar essa questão da alfabetização digital, da inclusão digital, porque é um caminho sem volta, né? Assim como as empresas tiveram que assumir, o que eu quero dizer, assim como nós tivemos que assumir de que vem trabalhar com a gente e aqui você vai ter um incentivo para o estudo, para você concluir os seus estudos, porque isso é importante para a sua vida, para a sua carreira, para o seu crescimento, vem trabalhar com a gente porque a gente vai apoiar você entender esse mundo novo, esse mundo digital. Tá? Isso é uma coisa que eu vejo um movimento muito forte das empresas se apropriando e ajudando nessa transformação, para que os indivíduos possam voltar para a sociedade mais inseridos. Né? Eu não acho que as pessoas no passado falavam, né? A tecnologia, a automação vai eliminar postos de emprego. Até vai, né? Porque realmente processos extremamente operacionais, vão ser automatizados, mas outros postos serão criados. Vai surgir novas oportunidades. E aí é o mesmo movimento que aconteceu com outras gerações. As pessoas precisam ser para serem inseridas. Né? E hoje eu tenho senhor de 70 anos na nossa operação, 80 anos, 65, que o filho deu um celular e que a pessoa está conseguindo acessar os cursos da universidade e a gente recebe ali fotos, depoimentos do quanto que a pessoa foi importante assistir um conteúdo. Né? Então a gente não pode subestimar. Eu brinco, eu falei assim, deixem que as pessoas surpreendam a gente. As pessoas vão surpreender, né? Eu fui o ano passado, eu gosto de viajar nas minhas viagens pelo Brasil. Com o meu filho, eu já tomei uma decisão, eu vou mostrar o Brasil e depois eu vou mostrar fora do Brasil. Né? Então, assim, vou aproveitar enquanto eu posso, vou levar ele para conhecer o Nordeste, o Sertão, a Caatinga, o Pantanal, assim, as belezas para ele criar raízes, né? Tem que ter orgulho de ser brasileiro. Tem muito sofrimento, mas tem que ter orgulho porque é um país muito diverso, é um país com muitas belezas naturais, com muita riqueza, né? Mal gerido, mas enfim, né? A gente vai acertando. Não sei se na minha geração resolve isso, mas talvez na do meu filho, enfim. Mas tem que mostrar. E a gente foi numa última viagem para... Gente, onde que foi? Ali não é Jaboatão, é outro lugar. Esqueci o nome, eu vou lembrar. E você tem que colocar um 4x4 para chegar lá, enfim, a gente esquematizou alguns esquemas ali para tentar. Dorme em casas de moradores ali da região, legal, né? Locais. Mais simples, locais, chão de terra batida, uma coisa super simples. E eu me surpreendi, eu cheguei lá, uma dessas casas super humilde, chão de terra batida, banheirinho lá no quintal, distante, tomar banho ali no rio, tal, água de bica. Ela tinha um celular e o artesanato que ela fazia, de capim dourado, ela vendia no Instagram, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Né? Então, aquilo me surpreendeu. E eu falei, gente, a gente não pode subestimar, né? Para a gente alcançar 50 mil colaboradores. Na pandemia, a gente se tocou que a gente tinha que apoiar as pessoas desenvolverem novos hábitos de higiene, comportamentos, lavar a mão, evitar aproximação, o toque, usar máscaras, todos os EPIs que a gente colocar na nossa loja. E aí a gente falou, a gente não pode ensinar só o que ele tem que fazer na loja. Ele tem que aprender o que ele precisa fazer lá no ônibus, quando ele está vindo trabalhar, na casa dele, quando ele chega em casa com a roupa que ele usou fora, com a família dele, quando ele vai fazer um alimento. Então, a gente abriu esse conteúdo para as famílias. E aí, eu falei, gente, disponibiliza o conteúdo, vamos democratizar e vamos colocar de formas acessíveis para todo mundo.
não vamos subestimar a capacidade das pessoas de interagir com aquele conteúdo, de absorver aquele conteúdo e de praticar aquele conteúdo. E a gente conseguiu ter um retorno positivo. E aí a gente fez uma outra coisa também, que foi envolver, quando a gente envolveu as famílias, a gente começou a perceber que eles eram resistentes a usar a viseira, a usar algumas coisas. Ah, não, é só um vírus. Aí a gente falou, bom, por que a gente quer que eles se cuidem? Não é só também pelo negócio, é por eles, são vidas, né? A gente começou a envolver as famílias, e as famílias começaram a mandar depoimentos. Tipo, ó, papai, se cuida, usa máscara. Mamãe, põe a viseira, volta em segurança para casa. Quando a gente começou a pegar nesse emocional, no porquê, no para quê das coisas, e aí estime, a gente viu a mudança de comportamento. Né? Então, acho que assim, a gente nunca pode, a gente tem um pepino, o sistema de educação do Brasil não é um sistema que é atualizado, a gente tem déficit, as empresas estão assumindo o desafio da formação escolar básica, vão ter que assumir do digital também, e a gente vai ter que fazer o movimento. Vai ser o melhor movimento? Assim, o Açaí pode investir, talvez a Leroy Merlin pode investir, mas a gente sabe que tem empresas que não têm as mesmas condições de investimento. Mas o que eu digo, alguma solução existe. Então, dentro da sua realidade, dentro do que tiver ao seu alcance, faça. E não subestime o engajamento das pessoas. Elas vão se engajar. Dê o primeiro passo. Muito bom, que às vezes a diferença, é o ponto de virada, é o primeiro passo, né? Às vezes é necessário, sem dúvidas. E muito bacana, acho que uma coisa que você falou que eu notei aqui, inclusive, é o seja curioso, né? Acho que todos nós, como profissionais de educação, a gente precisa nutrir o nosso comportamento curioso e tornar disso um hábito, porque a gente só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar porque sempre a gente vai descobrir coisas novas e a gente vai criar, de alguma forma, uma disrupção. Então, excelente. Inclusive, pessoal, eu estava, enquanto vocês estavam falando, acompanhando aqui, eu estava fazendo uma checagem nas perguntas. Muitos pontos que vocês trouxeram já estão respondendo dúvidas, o que é muito bom, o que mostra que a audiência está ligada e conectada com os palestrantes e vice-versa. Mas é muito bacana ver a linha de conversa que a gente está tendo aqui, excelente. E eu queria aproveitar, colocar Sol de novo aqui na conversa, né, Sol? Com uma pergunta que veio do Anderson, e aí, colocando você mais ainda para dentro do EAD, tá? Do ensino à distância, acho que muito ligado ao projeto que a gente está desenvolvendo em parceria, né? O Anderson, ele perguntou quais são os principais indicadores observados ou que vocês pretendem observar para garantir que o projeto Semeando Sonhos, né, ele seja efetivo, né? Então, quais são os principais métricas, os principais indicadores aí que vocês estão considerando nesse projeto para garantir que ele tenha atingido o devido objetivo de vocês? Bacana. Anderson, obrigada aí da pergunta, legal essa curiosidade, eu estou feliz de ouvir isso. Gostei muito, só um passinho para trás, lembrando que gostei demais do que a Fernanda falou sobre essa coisa da curiosidade. Eu acho que esse talvez seja o nosso maior ativo no Brasil. A nossa capacidade de querer fuçar, descobrir as coisas, de inventar. A gente tem que aproveitar isso no Brasil. Eu acho que a hora que a gente tiver isso, nós vamos dar um salto gigantesco. E a outra coisa que eu adorei que ela falou é da gente nunca subestimar mesmo. Sabe? Às vezes a gente vê aquela pessoa simplesinha, tal. Eu já não faço mais isso. É uma coisa que eu estou me policiando cada vez mais para não enxergar o que o meu preconceito enxerga. Preconceito do ponto de vista de achar alguma coisa, né? De ter... Porque cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Aquela música fez tanto sentido para mim, depois que eu comecei a ver pessoas que aquele, eu falei, nossa, esse menino não vai dar em nada, ele vai continuar no crime o resto da vida. E essa pessoa vira um líder social, uma pessoa que vai fazer toda a diferença para tanta gente. Então, realmente, a gente não sabe o que está lá dentro de cada um, mal sabemos o que está dentro da gente. Então, obrigada, viu, Rosângela, de você trazer isso tão forte, dessa coisa de fazer conexões em cima do que faz sentido para a vida deles,
e talvez de assumir, inclusive, como empresa, e a gente tem que fazer isso o tempo todo, de que há um déficit mesmo, assim, familiar, há um déficit, assim, que ele é estrutural, sabe? E eu acho que quando a gente tem essa percepção, é só dar um sentido mesmo, mostrar os caminhos, que a pessoa vai fazer suas decisões e abrir. Mas, Anderson, os indicadores, voltando para os indicadores, quem trabalha com projeto social, em geral, aliás, o mundo derrapa muito nos indicadores. E eu acho que, assim, a gente é obsessivo por indicadores, onde nós trabalhamos, e todo mundo tem muita clareza do indicador quantitativo, né? Ah, quantos formou, quantos estudaram, que nota tirou, sensacional. Indicador quantitativo, a gente sabe na ponta da língua quando vai fazer uma ação, um curso, qualquer coisa. A outra coisa é falar, mas qual é o indicador qualitativo das coisas? Então, é disso que eu vou falar desse projeto. Claro que nos interessamos por indicadores quantitativos. Eles justificam custo, eles justificam muita coisa, né? Justificam o investimento que está sendo feito. Mas quando a gente fala de indicadores qualitativos, os 3 que atualmente mais saltam, e eu falo que isso é de 0 a 10, eu acho que a gente já chegou no 2, ou seja, tem muita coisa nessa estrada para a gente descobrir, são esses 3. Primeiro, cognição, educação de cognição. Você fez uma atividade, o que efetivamente essa pessoa aprendeu? O que ela captou para si? Depois, o pertencimento. A gente sabe que todas essas gerações novas, depois da Y, se não tiver um sentimento de pertencimento, não fizer sentido, não fizer propósito para a vida dele, acabou. Então, aquilo gerou pertencimento. E outra coisa, despertar, eu acho que a gente chama muito de superação, mas eu acho que essa coisa da curiosidade, da perspectiva, olha, eu posso isso, nossa, com essa ferramenta agora eu posso despertar o sonho, a vontade, o desejo. Então, para nós medimos isso em qualquer projeto. Eu falo até num curso de qualquer coisa, numa atividade, numa roda de conversa. Só que assim, é muito fácil falar isso, é bonitinho de falar, mas como é que vocês medem, né? Acho que a próxima pergunta tem que ser essa, né? Então, eu já vou responder, vou adiantar. Em geral, a gente faz isso em forma de questionário, baseando realmente naquilo que a gente imagina, que nem sempre, inclusive, é o que é real. Às vezes, tem coisa que nos surpreende. Fala, nossa, nós nunca imaginávamos que o xadrez fosse transformar as pessoas lá e melhorar a convivência das pessoas. E os agentes de segurança ficaram surpresos, porque os presos viraram cavalheiros. Eles entenderam o que é esperar a vez, o que é ficar calmo enquanto o outro está agindo. Então, são coisas tão elementares, mas que a gente tem dificuldade de medir. E como é que nós fazemos isso? Em geral a gente busca uns questionários, e o que a gente tem feito para evoluir um pouquinho nesse de 0 a 10 é começar a quantificar o que é qualidade. Como é que a gente quantifica? Porque fica mais fácil de explicar isso que eu estou falando. Olha, numa escala de 0 a 10, ele aumentou 20% na cognição. Então, a gente está começando a metrificar um pouquinho o que é qualitativo. Então, como nós trabalhamos com a teoria da mudança, e que é muito legal a teoria da mudança, porque nada mais é do que falar, olha, queremos chegar aqui, causar esse impacto, que resultados eu tenho que ter para alcançar? E que resultados eu tenho que ter para alcançar esses resultados? E que indicadores eu trago? E que apoios eu preciso? Às vezes a gente consegue se distanciar para olhar qualquer projeto que nós fazemos. Então, suponhamos que a Rosângela generosamente, ou o Leonardo fala, eu quero fornecer para vocês alguns módulos de cursos que a gente acha que são muito legais para a população, só pelo papo que a gente teve ali. Ó, vocês têm lá uma televisão, vocês têm um jeito de fazer isso, a gente tem videocassete, tem televisão, tem, né, enfim, o que é possível dentro de presídio. A gente não vai trazer, olha, a lista foram de 10 que fizeram o curso. A gente quer trazer muito mais, o aproveitamento que essas pessoas tiveram, o que gerou nela de sentimento. E a gente está falando de sentimento, porque dificilmente os indicadores mexem com sentimento. Qual que é a nossa dificuldade quando a gente está relacionando com as pessoas? Desculpa. Aprender não é o difícil.
Aliás, se você não mexer com o sentimento, você não consegue. Se você mexer, vamos fazer a outra forma de falar. Mexeu com o sentimento, você chega na cognição. Quantas vezes você tira um nó a hora que você desata um nó? E aí a pessoa consegue rolar. Né? Quando a pessoa consegue disparar, a hora que ele consegue falar da situação da mãe dele, do pai dele, enfim, aí a coisa anda, a coisa rola. Então, é descobrir isso, que é a essência do ser humano, e a gente começar a se... Engraçado, ao mesmo tempo que a gente se distancia do científico para se aproximar do ser humano, a essência dele, que é o que nos difere, talvez, dos outros reinos, né? A gente vai chegar mais próximo do científico, que é tão importante. Mas a gente tem que se distanciar, olhar a pessoa, o sentimento e tudo mais. Então, são esses 3 indicadores, cognição, pertencimento e superação, que podem ter seus derivados ali, né? Sempre seus derivados, é o que norteia, em geral, os nossos projetos. E tem dado, eu acho que é cedo sempre para falar que está certo, mas eu acho que a gente está num bom caminho para chegar lá. Excelente, Sol. Obrigada, E Sol, tem uma pergunta aqui da Ana Oliveira, que ela está na live aqui com a gente, e ela perguntou qual a sua atuação profissional, psicologia, né? Ela perguntou se é psicologia, se você é psicóloga, e disse que achou muito interessante o seu trabalho. Nossa, Ana Oliveira, você acredita que eu sou economista? Eu sou a cara do assistente social, né? Todo mundo fala, não, você é a psicóloga, assistente social. Mas, olha, vocês devem ser todos muito mais novos do que eu. Eu sou economista porque eu sempre achei que divisão de renda fosse a solução do mundo, ainda acho que é importante, mas educação é uma coisa que me despertava, então eu tenho licenciatura plena em matemática, eu sou PhD em matemática, adoro, pode mandar qualquer cálculo aqui que eu vou embora. E tem uma especialização em sociopsicologia, porque eu acho que psicologia permeia todas as relações, e sociologia também permeia todas as relações. Então, eu vivencio, gosto de estudar, gosto de ler, adoro medicina desde criancinha. Então, você não tem noção como meus filhos são, pessoal. Porque ser criado por uma mãe maluca dessa, então eu tenho uma filha contadora, um advogado e um médico. E é muito legal, porque eles são um pouco de tudo isso. Eu acho que hoje... Legal. Quanto mais competências você adquirir, quanto mais você conhecer de gente e de conhecimento técnico mesmo, e fora os milhões de cursos técnicos que eu fiz, que eu acho que tudo agrega. É isso. Então, mas a minha formação, a primeira, eu sou economista, assim, tipo primeira aluna, entendeu? A CDF. E gosto muito de tudo. Muito bom. Eu acho que o Léo, foi você que falou isso, né? Que você é um aprendente em tempo integral? Eu acho que essa frase é sua, né? Eu me intitulo assim. Boa. Acho que todos nós que estamos aqui somos, então, aprendentes em tempo integral e aprendentes de tudo um pouco, né? Acho que volta naquele ponto da curiosidade que a gente falou tanto, e é tão gostoso, né? A gente ser curioso para estar aberto a novas, enfim, informações. Faz bem para nossa vida. E, pessoal, diga, pode falar. Imagina se na minha época tivesse Google. Imagina, essa geração, vocês que são bem mais novos que eu, quando vocês tiverem minha idade, vocês vão estar já voando. Quando eu falo voando, é voando de verdade. Então, eu imagino que vocês que são jovens têm tanto de conhecimento pela frente. Se eu já tenho quase 60 anos, tenho essa eu achei que eu e você estavam igual. Acho que a gente está numa escadinha aqui. Eu também tenho esse sentimento. Eu falo assim, gente, olha só, gente, tanta coisa. Tudo que tiver alcance, agora você falou, Rosângela, uma coisa que, engraçado, que eu nunca tinha orientado, assim, eu acho que eu já tive essa clareza, mas nunca vi isso verbalizado, a coisa da curiosidade. Isso me lembrou muito eu não sou freiriana, não, de Paulo Freire, mas algumas coisas sempre fazem sentido, né, e a gente tem que absorver sempre que é de bom, né? Ele fala mesmo que a gente tem que devolver o sonho para as pessoas. E quando você fala da curiosidade, me remeteu muito a isso. Eu acho que essa possibilidade de fazer conteúdos EAD, essa possibilidade de a gente fazer essas interlocuções, a pessoa poder canalizar, aprofundar um pouquinho mais, sair da superfície, porque hoje a gente tem muita gente na superfície.
Eu não gosto da superfície, eu acho que a superfície, ela escorrega demais e você não aprofunda e não fica. Você tem que ficar muito tempo em algum lugar, sim, desculpa. É importante para você conhecer, carregar, deixar também um pouco de ativo ali. Você tem que devolver tudo ali naquela empresa que você está trabalhando. É lindo. A hora que você entrega o que você sabe, você já vai, sabe, você sai de lá já carregado também. E aí eu acho que a hora que você tem um conteúdo dessa natureza, que pode falar, nossa, eu vou me aprofundar nisso aqui, olha, eu vou ficar bom nisso. E aí você começa a aprender a aprofundar em várias coisas. Sair da superfície e aprofundar, porque você vai contribuir muito mais. As rupturas, elas existem, e aquelas brechas é justamente porque você não mexeu lá no fundo da ruptura. Senão a gente fica só igual, está todo mundo navegando, mas realmente a maioria não sabe usar as ferramentas, Rosângela. As pessoas não entendem informática o quanto elas deveriam entender. Então elas vão ficando sempre ali naquela superfície e você encontra muita coisa que não resolve, que só vai te fazendo perder tempo. E eu acho assim que o nosso tempo é algo tão valioso que a gente fala muito pouco disso. E olha, esse momento... É o maior ativo que a gente tem. Assim, eu tenho uma teoria de que a gente ainda vai ser, o tempo vai valer, já vale, né, já dinheiro, vale. O pessoal já brinca, né, tempo é dinheiro, mas assim, tempo, ele é muito valioso, é o maior ativo que a gente tem, é o maior, não é passivo, é ativo. Rosângela, saber usar. Esse ano, você sabe que eu dei de presente para algumas pessoas, está até aqui já embaladinha, eu dei ampulheta, um monte de gente. Eu achei umas ampulhetas. Adivinha? Nem vou falar, lógico, para não fazer publicidade da Leroy. Mas eu achei umas ampulhetas tão sensacionais. Eu falei, gente, esse é o presente para as pessoas valorizarem o que elas têm de melhor. E assim, não é só o tempo que eu estou dando para o outro, não. É o meu tempo que eu estou doando a mim para eu ser uma pessoa melhor. Sabe? Eu ter um pouquinho mais de conteúdo, para eu servir melhor ao outro. A gente está cheio de livro de autoajuda, mas não tem livro nenhum de ajudar o outro, sabe? A gente, né? Cadê o livro? Eu estou um livro especializado em ajudar a próxima pessoa. O que a gente tem mais perto disso é o que a gente está fazendo aqui, né? Os cursos EAD, uma palestra, alguma coisa desse tipo que a gente potencialmente né? Acho que talvez a gente acha que está ajudando alguém, né? Modestamente a gente acha que está ajudando alguém, mas não tem pouca coisa para servir, né? Para servir. Obrigada. Bom, pessoal, eu ficaria por aqui, acho que até 8, 9 da noite com vocês conversando, mas eu acho que eu vou ir nessa linha que vocês estão, que o tempo é o ativo mais precioso que todo mundo tem, em respeito ao tempo de todos que estão aqui, e visando encerrar no horário. Eu queria, de coração, agradecer a participação, Léo, Rô, Solange, muito obrigado por vocês terem disponibilizado essa 1h30 hoje, além do tempo da palestra, para poder compartilhar conhecimento, para poder falar um pouco da experiência e da vivência de vocês dentro da empresa de vocês com educação. Obviamente que ainda ficaram algumas perguntas aqui que eu vou fazer questão de direcionar para o e-mail de vocês, se possível, tá? Para a gente também respeitar todo mundo que fez as perguntas, tá? Mas, assim, foi um papo tão gostoso que eu juro para vocês que eu ficaria até 8, 9 horas da noite aqui tranquilamente. Então, eu queria passar para uma mensagem final, a gente tem 4 minutinhos aqui para terminar, passar para uma mensagem final de cada um, e aí a gente faz o encerramento aqui do nosso último, mas muito especial, Portas Abertas do ano de 2020, já estou ansioso para o 2021. Quem começa? Léo, acho que é você agora, Léo. Ai, meu Deus. Rô, você tem que sair, né, Rô? Eu tenho, desculpa. Posso só passar para... Desculpa, Léo, desculpa, eu tenho que sair, gente. Muito obrigada pelo convite. Assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, é uma coisa que eu acredito muito. A gente tem uma frase que fala, né? Domine todas as teorias, mas ao tocar, né, uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né?
Eu vejo, às vezes, a gente, profissionais, né, muito preocupados aí com a questão técnica, né? Eu mesma, cheia de termos, cheia de metodologias, tal. Mas o Doutores da Alegria fala muito isso, né? Que quando eles estão numa intervenção com uma criança que está num hospital, né? E eles, a primeira meta deles é estabelecer o vínculo, estabelecer o relacionamento, é capturar a atenção daquela criança. Para isso, eles vão abrir mão de qualquer metodologia. Eles vão, né, tirar ali um monte de coisas da cartola, mas na hora que eles percebem que eles atingiram o objetivo, é uma alma humana falando com outra alma humana. Então, que a gente também, né, a educação é uma questão que eu amo, eu sou apaixonada, é minha área do coração, e eu acho que é uma questão que ela tem o poder de transformar, né? Seja através dos governos, seja através das famílias, seja através da sociedade, seja através das empresas. Ok, sim, mas que ela aconteça, né? E que a gente possa também ter essa sabedoria de, às vezes, abrir mão um pouco dessas questões técnicas ou não, presencial ou digital. O importa é que a gente está levando conteúdo, e conteúdo de qualidade, conteúdo que vai gerar reflexão, vai gerar transformação e vai contribuir, né, com as empresas e como consequência com o mundo, né, com a vida das pessoas. As pessoas não se separam, a gente não separa o que é do profissional do pessoal, a gente leva para nossa casa o chefe, a gente leva para nossa casa os desafios do dia a dia, a gente leva as preocupações, a gente leva as alegrias, né, então que a gente possa tocar a alma humana e não esquecer que a gente está tocando a alma humana, ser apenas humano ali. Tá? Então, que a gente fique aqui com esse recadinho, porque a educação é isso. A gente vai conseguir vincular quando a gente mexer na emoção das pessoas. A Solange falou isso também. Mexer na emoção das pessoas. É ali que a gente captura. Quando a pessoa se aprofundou e ela viu a dor que ela tem, que está vinculada ali com o pai, com a mãe, isso acontece também nos treinamentos. Tem gente que chora nos treinamentos por conta de algum conteúdo que a gente colocou ali, alguma coisa. Tocou. Quando tocou, gera transformação, né? E aí só precisa a gente suportar, apoiar. Se a gente conseguiu capturar, né, na Universidade Açaí, a gente sempre cuidou de os primeiros conteúdos, a gente está falando com o indivíduo. Depois eu falo do técnico, o que eu espero que ele faça no caixa, o que ele faça lá na mercearia, o que ele faça no perecíveis, o que ele faça na gerência. Mas primeiro, eu estou falando com ele, com o potencial dele, com os skills que ele tem, com toda a questão que ele carrega de possibilidades. Despertei isso, ele está comigo, ele vem comigo, para onde eu quiser levar. Tá? Então, acho que a gente tem esse trabalho aí na área de treinamento, que é nobre, então não subestimem esse trabalho. Perfeito. Beijo. Tchau. Obrigado, Rô. Obrigado. Beijo. Vai lá para sua reunião. Obrigado pela participação. Léo, Sol, considerações finais? Vamos lá. Bom, eu vou ser bem rapidinho. Acho que tudo já, as mensagens foram dadas, o que a Rosângela falou já, é tudo que a gente quer falar mesmo. Só duas coisinhas, eu acho que a gente sabe e aprendeu como conseguir as coisas. A gente sabe que se a gente mentalizar, trabalhar, fizer a sua parte, tudo vai conspirar a seu favor. Eu acho que isso é um aprendizado. Eu acho que agora está naquele momento, primeiro, ter gratidão por essa capacidade de ter essa percepção. Peraí, o mundo evoluiu para isso, né? A gente já sabe conseguir. E eu acho que agora está na hora da gente começar a pensar, e acho que essa pandemia trouxe isso, em devolver. Como é que eu sou bom em fazer o bem para o outro? Sabe? Para fazer o outro conquistar o que ele quer. Porque a gente sabe que nossas conquistas dependem das pessoas. Né? O nosso aumento de salário, o nosso emprego, a nossa vaga, enfim, tudo que a gente quer, o nosso lucro, e tudo depende de alguém comprar, de alguém acreditar e tudo mais. Como é que a gente investe isso de parar de querer para a gente, sem deixar de fazer a nossa parte e querer viver bem, mas começar, como é que eu tenho uma meta de ser um cara que vai fazer o outro atingir o que ele quer de objetivo? O que eu faço para o cara conseguir chegar, sabe, a melhor coisa que ele estava querendo? Qualquer um que tiver, primeiro, desculpa, na nossa família, quem tá, tua mulher, faz isso com teu marido, com teus filhos, teu pai, tua mãe, e depois assim, sabe, se a gente conseguir captar que talvez a grande sacada que o mundo está mostrando é a gente fazer alguma coisa, ser melhor para servir, putz, acabou. É isso aí. Vamos servir. Muito bom. Sempre servindo e
fazendo, ensinando o que se aprende, né? Que muita gente fala, e eu tô nessa com você, cada dia tentando aí, né, ser um pouco melhor e doando um pouco disso que a gente tem tanto, né, na nossa vida. Sol, você é sempre inspiradora. Você é sempre inspiradora. O Bruno da Sol fez um descontão para o nosso programa, viu? Saiu metade do preço, tá? Só para avisar todo mundo que está ouvindo aqui. Foi muito bom, que viabilizou, inclusive, a gente fazer esse trabalho. Obrigada, viu, Bruno? Você gratidão. A gente acredita muito na causa de vocês, acho que é um pouco daquilo que a gente fala. Muitas vezes o pessoal olha a Instituto Ação pela Paz, pô, trabalho como presidiário, com pessoas da cadeia e tal, mas espera aí, né? Cuidando também dessas pessoas que a gente vai ter um mundo melhor, né? Uma pessoa que cometa um crime, porque, enfim, isso acontece, e que ela seja educada, né, de alguma forma, a não fazer isso novamente, não voltar a fazer isso, que ela entenda o problema que ela está causando, né? É uma melhoria na vida de todo mundo, da sociedade como um todo. Então, a gente é muito feliz em poder ter o Instituto Ação pela Paz como parceiros, e te agradeço novamente, sei que sua agenda é super complicada. Obrigado por acreditar também na Sol, obrigado por acreditar no Portas Abertas. Foi, sem dúvida, rico para todo mundo, viu? Muito obrigado, Sol. Agradeço a oportunidade, obrigada. Obrigada, Leonardo, também. Léo, considerações finais, meu amigo. Valeu, Bruno. Eu agradeço mais uma vez o convite da Sol. Obrigado para as painelistas que estavam comigo. A Rô saiu, mas a gente se fala sempre, então logo mais a gente troca uma conversa. Obrigado, Sol, prazer em conhecê-la, nobre causa, bastante engajada e bastante esclarecedora no que você trouxe. Obrigado, Bruno, em nome da Sol aí para todo mundo, para toda a tua equipe. Eu estou vendo vários Souls aí, algumas pessoas que eu compartilho algumas coisas aqui, a Nath, a Vanessa. Então, agradeço de coração a vocês pela recente reparceria, não sei se pode se dizer, né? A gente está retomando aqui os trabalhos, um ano bastante conturbado, né? Mas acho que o importante é isso, estarmos prontos para conseguir atender-nos, né? Porque é sempre uma via de mão dupla, né? A necessidade com a demanda, né? Mas pode ser que seja apetecível só para você ou para mim para você, então a gente junta essas nossas forças e esforços. Obrigado mais uma vez pelo convite, estou disponível para quem quiser estender essa nossa conversa aqui nas redes sociais, aí me chama e a gente bate um papo. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, de coração, por acreditarem no Portas. Léo, como falou, quando eu fiz o convite, ele falou, pô, eu estava esperando o dia que você ia me convidar. Eu falei, pô, cara, que isso? Eu que enrolei, porque eu falei, pô, eu sei que o Léo é super complicado a agenda dele, tem um monte de coisa, então a gente fica protelando, mas, cara, os feedbacks que foram recebidos eu vou compartilhar com você, porque mostra um pouco do trabalho que você está fazendo, o quanto impacta na vida das pessoas, cara, e quem sou eu para falar isso, mas continue o seu trabalho, porque você está realmente criando seguidores nesse ponto aí da educação, e faz muita diferença na vida de muita gente, cara, de verdade, viu? Você falou, quem sou eu para falar isso? Você só é a pessoa mais importante do nosso trabalho, que na verdade é o outro. Você é o outro, que é quem consome o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz. Independente, você não é da Leroy, mas se você bebe da fonte do que Solange e eu, por exemplo, estamos falando aqui, é a parte mais importante dessa história. Então, receber feedbacks como esse seu é importante para mim, importante para outros, porque por trás do que eu entrego uma pequena parcela, Bruno, do que do que eu imagino de educação corporativa, porque eu faço dois papéis. Um, eu trago o que Leroy faz, e outro, eu trago o que eu acredito como expectativa, e sempre deixo isso muito bem. Olha, essa é uma ideação minha, e isso é o que eu acredito. É muito legal ter muitas pessoas que falam, eu concordo, mas também é muito legal ter pessoas que falam assim, eu desacredito em tudo que você fala. Eu adoro isso, porque é a grande pluralidade, né? E aí a gente vai montando conceito, eu até brinco aqui, não é nada muito... É um pouco até falta de decoro, mas eu digo assim, me fala que você não concorda para a gente rolar na treta aqui, pelo menos a gente sai mais leve de coração. Sai melhor. A gente sai melhor, pelo menos eu consigo te convencer, você me convence. Verdade, verdade. Depois eu te passo os feedbacks, tem umas provocações bem legais também, acho que vai ser rico, e se eu sou outro parte importante, então continue o seu trabalho, porque está sendo muito importante para mim também, tá? Tamo junto nessa.
E, gente, agradecer também a todos que participaram e que já saíram, os que participaram e continuam por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do Portas Abertas, dos 4 dias que nós tivemos, e agora também dessa live, que foi super especial. Agradeço por vocês terem ficado também, audiência fiel aí o ano inteiro com a Soul. É muito bom ver pessoas aqui, nomes recorrentes nos nossos Portas Abertas. Agradeço de coração e fiquem atentos e atentas aí, porque 2021 teremos muitos mais Portas Abertas para poder fazer com vocês. Então, novamente, muito obrigado, que todos vocês tenham um excelente final de ano e que seja 2021 de muito, muito, muito sucesso e realizações para todos vocês, tá bom? Obrigado, bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.